Naquela época, era um traje sensorial de verão. Iniciarei a atualização do 40º dia da reorganização da transição de guerra. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou em 7 de abril que os Estados Unidos e o Irã chegaram a um acordo de cessar-fogo de 2 semanas, com o Paquistão atuando como mediador. O presidente Trump disse que o Irã enviou 10 propostas de navegação que serviriam de base para a cúpula em 10 de abril no Islamic Harvard, Paquistão. O presidente Trump afirmou que quase todos os pontos de discórdia foram resolvidos. A mídia da Guarda Revolucionária do Irã afirmou em 8 de abril que o Irã rejeitará o cessar-fogo se Israel mantiver ataques ao Líbano. Mesmo com o cessar-fogo, persistem grandes divergências entre Estados Unidos e Irã. Os Estados Unidos exigem que o Irã não enriqueça urânio e desmonte seu programa nuclear. Mas o Irã rejeita essas condições. O Irã pediu várias vezes a reabertura do Estreito de Hormuz, mas, devido aos ataques contínuos de Israel ao Líbano, o cessar-fogo durou só 12 horas e o estreito voltou a ser bloqueado. O Irã segue bloqueando o Estreito de Hormuz. Mesmo durante a breve reabertura, muitos navios evitaram atravessar e várias embarcações ficaram retidas. 5 navios de carga iranianos entraram no estreito. Saíram 3 petroleiros internacionais, 6 navios de carga internacionais e 1 navio iraniano de identidade não confirmada. Atualmente, cerca de 800 petroleiros estão aguardando para atravessar. O Irã anunciou que cobrará uma taxa unificada de $1 por barril para o embarque de petróleo e que utilizará Bitcoin e o Yuan como formas de pagamento. Para grandes petroleiros, a taxa pode chegar a $2 milhões. O parlamento iraniano determinou o uso obrigatório do termo Golfo Pérsico em documentos de embarcações, além de exigir que 30% da receita marítima vá para a defesa nacional e 70% para a compensação de perdas de guerra. Oman afirmou que não adotará a taxa unificada. O presidente do parlamento iraniano, Mohammad Bakr Ghalibaf, disse em 8 de abril que Estados Unidos e Israel descumpriram 3 dos 10 pontos sugeridos pelo Irã. No entanto, a proposta do Irã serve apenas como uma estrutura para negociações e não é um acordo vinculativo para os Estados Unidos. O presidente Ghalibaf afirmou que Israel descumpriu as exigências do Irã ao seguir atacando o Líbano, apesar deste não ter participado do acordo de cessar-fogo. O presidente Ghalibaf disse que os Estados Unidos negaram ao Irã o direito de enriquecer urânio. Parece que o problema surgiu porque alguém modificou intencionalmente o texto do acordo de cessar-fogo. Na versão em persa do acordo de cessar-fogo que o Irã recebeu, estava escrito que o Irã teria o direito de enriquecer urânio, mas na versão em inglês recebida pelos Estados Unidos, esse conteúdo não estava presente, o que parece ter causado confusão entre as partes. Claro, detalhes mais específicos ainda precisam ser negociados entre as partes. Espera-se que isso permaneça como um dos principais pontos de discussão nas negociações. Os Estados Unidos e Israel afirmaram que as operações israelenses no Líbano não fazem parte do acordo de cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irã. O presidente Trump disse que as ações de Israel no Líbano são um confronto separado de pequena escala. O gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, de Israel, afirmou em 7 de abril que o cessar-fogo de 2 semanas não vale para o Líbano. Para Israel e Estados Unidos, a guerra segue porque o Hezbollah não respeitou o cessar-fogo. Mas isso gera discordância com o Irã. As Forças Armadas de Israel realizaram ataques aéreos em grande escala no Líbano. Foram realizados os maiores bombardeios contra as forças e infraestruturas do Hezbollah em todo o Líbano, incluindo o centro de Beirute. As Forças Armadas de Israel atacaram mais de 100 quartéis generais, centros de comando e controle e lançadores de mísseis do Hezbollah em Beirute, sul do Líbano e outras áreas. No entanto, com a realização de ataques aéreos em grande escala por toda Beirute, um grande número de vítimas acabou sendo registrado. Mesmo que não fossem membros do Hezbollah, houve casos em que prédios foram atacados apenas pela suspeita de que forças do Hezbollah poderiam estar lá. Como resultado, o número de vítimas ultrapassou 1000 pessoas. O exército israelense disse que atacou só alvos do conflito, mas muitos civis seguem sendo vítimas. Israel e Estados Unidos atacaram instalações petroquímicas iranianas antes do cessar-fogo. Na província de Khuzistão, foram realizados ataques aéreos contra a companhia petroquímica Amir Kabir, a companhia petroquímica Bandar Imam e a companhia petroquímica Machar Pazir. Instalações da indústria de defesa foram atacadas antes do cessar-fogo. Na província de Markazi, atingiram a empresa Azarbi, uma empresa de engenharia e construção que fabrica equipamentos para usinas e refinarias. Forças dos Emirados Árabes Unidos atacaram a refinaria de Lavan após o cessar-fogo, gerando grande fumaça. Em resposta, forças iranianas atacaram a refinaria de Fujairah, nos Emirados Árabes Unidos. Após o anúncio do cessar-fogo, forças iranianas lançaram mísseis balísticos em 3 ocasiões contra Israel.
Bombas de fragmentação caíram nas regiões de Beersheba e Haifa. Como resultado, 3 civis ficaram feridos. Mesmo após a entrada em vigor do cessar-fogo, as forças iranianas lançaram 17 mísseis balísticos e 35 drones em direção aos Emirados Árabes Unidos. Além disso, mesmo após o cessar-fogo, as forças iranianas lançaram 28 drones em direção ao Kuwait. Com esse ataque de drones, vários locais em cidade do Kuwait foram atingidos, incluindo as instalações de petróleo da Kuwait Petroleum Corporation, além das instalações petrolíferas do Ministério da Eletricidade, da Água e das Energias Renováveis, de usinas e de instalações de dessalinização de água do mar. Isso causou danos materiais significativos. Em 8 de abril, após o cessar-fogo, forças iranianas lançaram 9 mísseis balísticos e 9 drones contra o Catar. Não ficou claro se isso ocorreu após o cessar-fogo. Forças iranianas também atacaram o oleoduto saudita após o acordo. De acordo com uma análise da agência de notícias Reuters, com o Irã controlando o Estreito de Hormuz, esse oleoduto é atualmente a principal rota de exportação de petróleo da Arábia Saudita, e fontes sugeriram que há uma grande possibilidade de interrupção no fluxo de petróleo através do oleoduto. As forças iranianas lançaram 31 drones e 6 mísseis contra Garem após o cessar-fogo. A Resistência Islâmica do Iraque, uma coalizão de milícias iraquianas apoiadas pelo Irã, anunciou que suspendeu por 2 semanas, a partir de 7 de abril, os ataques contra interesses americanos no Iraque e na região, após a entrada em vigor do cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irã. Encerramos a atualização do 40º dia da guerra no Oriente Médio. Obrigado.